Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma pequena reflexão de um estudo de soteriologia. E, e hoje eu estarei na página 2. Para quem não sabe o que é soteriologia, né? É a doutrina da salvação. A doutrina da soteriologia. A salvação é a parte central da doutrina cristã. Porque a salvação é a parte central da doutrina cristã, porque ele é a base de tudo. Como é que eu posso salvar alguém se eu não sou salvo? Como é que eu posso doutrinar alguém se eu não sou doutrinado? Como é que eu, como cego, posso guiar outro cego? Não tem lógica. Primeiro eu tenho que buscar a salvação em Cristo Jesus. Eu tenho que me libertar de muitas coisas para poder salvar. Aqui é só um exemplo, igreja. Eu sou salvo. Eu sou liberto. Assim sendo, a soteriologia, o estudo da salvação, deve ocupar a mente daqueles que desejam pregar a palavra de Deus. Porque você tem que focar, né? Nesse estudo, soteriologia, que é da doutrina. Para eu me tornar um pregador do evangelho, eu tenho um dever de ocupar a mente com a palavra de Deus. Porque se você tem um dever, a mente daqueles que desejam pregar o evangelho, ocupe a sua mente. Para que você venha ter o conhecimento de Deus sobre a sua vida. Para você se tornar um pregador apto para poder pregar o evangelho. Um bom cristão, ele deve ser... o bom cristão deve sempre buscar crescer e assim desenvolver sua mente, instruir-se internamente para que a sua obra seja evidenciada conforme a prática do homem salvo, imitando o seu Salvador. Muito além de um simples status, ser salvo é um enorme, indescritível privilégio ao homem, porque além de ser salvo, o cristão redimido também tem um exemplo a seguir, o de seu Senhor e Salvador. Porque o cristão, ele tem que se espelhar em Cristo Jesus. Porque para ele ser salvo, ele tem que aprender de Deus. Porque a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos estar na graça e no conhecimento. Tem muitos por aí que pregam, que quer trazer um texto errôneo e não sabe o significado das palavras. Conhece de Gênesis, Apocalipse, vai falar aquilo que ele entendeu. Por isso que nós devemos imitar Cristo. Em Efésios capítulo 5, versículo 1 até o 2, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus,
como filho amado, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, e cheiro suave. É Deus quem nos liberta das garras do inimigo, das trevas, da maldição. E Ele quem nos instrui, fazendo no crescer nele e para Ele. Ele, de forma que Jesus Cristo é o maior exemplo para a igreja. Ele é o Salvador, Mestre por excelência e Senhor. Só podemos ter a Cristo como Mestre se já o tivemos como Senhor. De antemão, de formas que se alguém não é salvo em Cristo Jesus, de nada vale seus ensinamentos como mestre. Um homem só pode aprender com as palavras de Cristo, meditando sobre a sua palavra e praticando seus ensinos. Se ele já o tiver recebido como Senhor e Salvador de sua vida. Às vezes, nós temos que dar o melhor da gente no altar. Não para aparecer, não para agradar, mas nós viemos dar o melhor para o Senhor Jesus Cristo, que nos salvou da lei do pecado, da morte. Você que é pregador, desempenhe um bom serviço na obra de Deus. Aprenda, venha investir no seu conhecimento. Não seja uns que eu conheço, fica tudo de graça, de mão beijada. Pessoas que são copiadoras, copia pregação no YouTube, aprende teologia pelo YouTube, mas não quer pagar um preço, que as coisas de mão beijada. E sobe lá no altar, prega, ministra a palavra, fala bonito, apresenta a doutrina da salvação. Que a salvação está em Cristo Jesus. Mas a gente devemos aperfeiçoar o nosso conhecimento mais ainda. Invista no seu ministério. Se tem escola bíblica dominical, chegou o livro CPAD, compre o livro. Mas também não compre só por comprar. Não falte a escola bíblica dominical. Esteja lá, hábito para aprender. Se você quer ensinar, aprenda primeiro. Para você se tornar apto para poder ensinar, aprenda primeiro. Pague um preço para você aprender.
Se você não tem um curso de teologia, se for para pagar um curso de teologia, pague um curso de teologia. Faça o básico, o médio. Invista no seu ministério. Importa quantos anos você vai estar estudando. Você vai estar investindo no seu ministério. Você vai estar investindo no seu conhecimento. Provérbio, capítulo 1, 20 e 33, diz assim: a suprema sabedoria altisson na de mente, clama-te fora pela rua, levanta a voz nas encruzilhadas, no meio dos túmulos, clama as entram das portas e na cidade, profere as suas palavras, até quando o nécio amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis escâmio, e vós loucos aborrecerei o desconhecimento, aborrecerei o conhecimento, Convertei vós pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vós farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei a vós, recusar-te, porque entende a minha mão, e não houve a quem deste atenção, antes rejeitar-te tudo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor, vindo como assolação, vosso temor, vindo a vossa perdição. Como tormentar sobrevindo vós aperto, angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei de madrugada. Me buscarão, mas não me acharão, porque aborrecerão o conhecimento e não preferem o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e farta-se ao do seu próprio conselho. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvido habitará seguramente, estará descansado no temor do mal. Glória a Deus. Provérbio apresenta, igreja, 3 termos para classificar aqueles que desprezam o conhecimento: nécio, escarnecedores e loucos. Biblicamente, aqueles que não se entregam ao conhecimento da salvação é visto de maneira pejorativa. E com razão, ao negar o conhecimento da salvação, o homem acaba
por condenar a si mesmo. A si mesmo. Porém, apesar da grandeza, da sabedoria, da sua distância até o homem, o texto nos mostra que ela se aproxima de nós, clamando, porém não houve quem quisesse lhe segurar a mão. Este é o gesto que o salvo deve exercitar, segurar firme nas mãos da sabedoria e buscar ter intimidade com ela, a ponto de poder chamá-la de irmã. Provérbio, capítulo 7, versículo 2 até o 4, diz assim: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dizer a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta. Não é a todos os homens que a sabedoria se revela. Entretanto, no versículo 18, acontece o reverso. Os que recusam clamar por seu nome, mas ela não responde. Isso nos mostra que a salvação, isto é o conhecimento acerca dela, deve ser procurada enquanto há tempo. O homem deve sempre estar buscando aquilo que se espera encontrar. Muitos desprezam o conhecimento e por causa disso serão desprezados. Temer a Deus é colocá-lo acima de todas as coisas, de forma que temerá aquele que valoriza o conhecimento da salvação. Pois o Senhor é o nosso Salvador. Aquele que não o reconhece como tal, entrega-se à sua própria tolice. Igreja, o conhecimento da salvação facilitado pela leitura. Leia a Bíblia Sagrada. Leia várias traduções bíblicas. Leia livros. CPAD, compre livro CPAD. Investe no seu ministério, para que você não venha falar coisas que você ouviu de outras pessoas falarem. Não seja uma cópia. Não seja uma cópia de ninguém. Se você quer ser uma cópia, seja a cópia de Jesus. Conheça Jesus primeiro. Conheça. Quando você conhecer, você apresenta Ele. Não pela metade. Você apresenta Ele por inteiro. E mostrar para o povo que a única salvação está em Jesus Cristo. Essa única salvação nós encontramos só nele e mais ninguém. Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 9, versículo 2,
Vamos falar um pouco do conhecimento da salvação. O único livro que contém o conhecimento que leva à salvação dos homens caindo é a Bíblia Sagrada, mas mesmo assim ainda muitos outros textos que podem auxiliar na compreensão de diversos temas relacionados às Escrituras. O livro do conhecimento da salvação é a Bíblia, mas livros facilitam. De fato, o próprio apóstolo Paulo reconhecia o valor dos livros para fins de conhecimento e pesquisa, como acabei de dizer. Lê a Bíblia Sagrada, medite nela de dia e de noite, estude ela, pega livros para poder pesquisar. Se tem palavra que você não entende na Bíblia Sagrada, compre um dicionário bíblico, pesquisa na internet o significado, invista no seu ministério. Invista no seu ministério. Em 2 Timóteo, capítulo 4, 13, diz assim: quando vier trazer a capa que deixei em Troarte, em casa de capa, e os livros, principalmente os pergaminhos. Igreja, aprendemos ainda muitos outros exemplos. Com 12 anos de idade, Jesus vai ao templo. Aprenda isso. E assentando no meio dos doutores, ouve interrogar os. Isso demonstra a importância do bom ouvinte que, perguntando, recebe a resposta e torna-se mais sábio. Por isso que valoriza o conhecimento, deve sempre fazer pergunta. Ei, não tenha vergonha não. Se você não sabe, faça pergunta. Você está na escola bíblica, você está no seminário, pergunte. Pergunte, pesquise, leia a Bíblia, leia livro, pesquise livros. Não tenha vergonha de aprender. Aprenda do Senhor. Aprenda. E Lucas, capítulo 2, 46 até o 47, diz assim: e aconteceu que, passando 3 dias, e acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Tá vendo? Um menino de 12 anos de idade esse menino que foi ao templo, esse menino que sentou no meio dos doutores,
Os doutores se admiraram. Os doutores começaram a fazer perguntas. E ali, Jesus, ele respondeu as perguntas de tudinho. Você quer ser um obreiro da casa do Senhor? Estude a Bíblia. Pesquise. Invista no seu ministério. Invista. Não tenha medo de investir no seu ministério. Porque uma coisa boa é você investir no seu ministério. A melhor coisa. Então essa é uma pequena reflexão que eu estou trazendo, de soteriologia, a doutrina da salvação. E aprenda. A salvação é a parte central da doutrina cristã. Não queira de maneira nenhuma fazer as coisas do seu jeito. Seja apto para ouvir e apto para falar. Essa é a sabedoria que a gente devemos ter. Então nós ficamos por aqui e que Deus abençoe sua vida abundantemente. Fique com Deus.